das próprias redes sociais, né? Como a gente mostrou aqui no começo, TikTok e YouTube, que se posicionaram contra o texto. Correta, louvável essa manifestação das redes, Pavi? É correta, é super correta. E o Dantas, ele trouxe um ponto que merece explicação. Porque ele mencionou que o TSE, durante as eleições, ele se avocou a algumas responsabilidades extralegais em nome das novidades que a atualidade impõe e que não fosse essas responsabilidades tomadas mesmo ao arrepio da lei, o povo seria maculado. Eu vou lembrar aqui do ditador português Antônio de Oliveira Salazar. Salazar foi a mão de ferro, o presidente do Conselho de Ministros da ditadura portuguesa, que terminou com a Revolução dos Cravos, que foi comemorada anteontem no parlamento português e que foi fato aviltado por Luiz Inácio Lula da Silva. E quando o Dantas trouxe essa questão do TSE, e quando ele traz essa questão da fake news, e quando eu vejo um ministro do STF/TSE no Congresso dando sugestões e pitacos, eu trouxe aqui um trecho da entrevista que o ditador Salazar português deu em 1958 à revista francesa Le Figaro, e foi perguntado a ele se considerava um ditador. Eu vou pedir aqui licença dos senhores para ler, porque esta resposta de Salazar lembra muito isso que nós acabamos de ouvir. É necessário, diante dos tempos modernos, dos desafios tecnológicos da atualidade, sermos mais rápidos do que a lei. Salazar respondeu o seguinte à revista Le Figaro: eu não sou um ditador, porque o poder legislativo, diz Salazar, está dividido em uma Assembleia Nacional eleita por sufrágio direto dos cidadãos eleitores e o governo, no qual desta forma também pode legislar. Parênteses, notem que nós temos aqui também um legislativo dividido e um poder federal executivo que pode legislar através de medidas provisórias. Volto a Salazar. Salazar diz o seguinte: praticamente o estabelecimento dos grandes princípios gerais pertence à lei, ou seja, é a competência do legislativo. O desenvolvimento desses princípios faz-se em decretos-leis. A iniciativa da lei pertence ao legislativo e ao executivo. As leis têm hoje um tal grau de tecnicidade que é ilusório supor que os deputados, desprovidos do concurso dos serviços, podem ter iniciativa ideal das leis. O poder legislativo das assembleias diminui por esse motivo por toda a parte. O decreto por autorização da Câmara, o decreto-lei, o decreto regulamentar, tomam o primeiro lugar. Esse tipo de legislação era o decreto dado ao Salazar, que era o ditador de Portugal, em razão da falta de conhecimento técnico dos deputados. Reduzida a função parlamentar por exigência das coisas. A discussão dos grandes problemas políticos e a fiscalização da administração pública compreende-se que não imponha o seu funcionamento permanente. Veja que a desculpa do TSE é a mesma resposta que o ditador Salazar deu à revista francesa Le Figaro em 1958. Esta lei, a PL da censura, a PL do cala-boca, ela preocupa por muitos aspectos. Eu li o projeto, eu li as 37 emendas, é tudo muito bizarro porque, além daquilo que a lei repete, o que outras leis já dispõem, mas não é cumprido. Então, para que fazer uma lei nova se já existe uma lei dispondo sobre isso e ela não é cumprida? Melhor fazer com que as leis que já existem sejam cumpridas. Ela dispõe o seguinte, é o ponto mais preocupante, artigo 24 do PL 2630. É vedado perseguir ou não precisa ser as duas coisas. Então, é vedado, é proibido. É proibido você perseguir e também é proibido de qualquer forma que você prejudique
um servidor público, ou seja, o presidente da República, um deputado, um senador, um ministro de Estado, um juiz, um ministro do STF. Então é proibido que você de qualquer forma prejudique esta autoridade em função de conteúdo por ele compartilhado em caráter privado. Portanto, se o presidente posta alguma coisa absurda e você dá um retweet e comenta aquilo, você pode se enquadrar neste crime, que é prejudicar uma tuitada, uma instagramada ou qualquer coisa desse tipo. Agora me respondam os senhores. Qualquer opinião de um crítico. E o jornalismo, que é jornalismo, é crítico. Como diria Milo Fernandes, se o jornalismo não é crítico, não passa de loja de secos e molhados. Então toda crítica que for feita pode ser enquadrada nesse artigo 24. É o fim da democracia. Diga, Zé. Olha, a tecnologia é neutra, né? O importante é a gente avaliar como fazem uso da tecnologia. Quando inventaram o avião, dizem que o Santos Dumont ficou no final da vida desgostoso porque usaram o avião para soltar bombas. Então a internet é da mesma forma. A internet é um canal de comunicação maravilhoso. É um novo mundo da comunicação que tirou o monopólio dos grandes conglomerados de comunicação. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Brasília, eu cobri a Constituinte. Apenas 286, um computador bem antigo, existia em toda a Câmara dos Deputados. Eu cobri a Constituinte na máquina de escrever com um bloquinho. Você escrevia o que tinha no seu bloquinho, tinha Google para perguntar o nome e cargo de pessoa e como estava o artigo. Era complicado, um bando de folha e tal. E aí, então, eu sou um passageiro dessa transformação. Hoje, é evidente que trabalho em novas plataformas, a Jovem Pan é pioneira nesta integração de veículos. A Jovem Pan faz um trabalho que será, no futuro, avaliado como a grande precursora desta inovação e desta integração de um veículo de comunicação para esse novo mundo da internet. Esta é a realidade. A primeira vez que eu vi internet na minha vida foi na liderança do PT. Isso mesmo. Um secretário de imprensa do PT, Itamar Garcês, chamou e me disse: vem aqui, venha ver que coisa maravilhosa. Aí eu cheguei na liderança do PT e que eu visitava todas as lideranças. O meu trabalho sempre foi esse aqui na Câmara. A internet. Aí ele me explicou como funcionava e eu saí de lá maravilhado e falei: isso aí vai dominar o mundo. E era o partido mais adiantado e que usava as redes. Tá. Anos depois, décadas depois, perdeu a mão, porque outros descobriram. Eu me lembro que o Álvaro Dias, senador da República, tinha uma lista de e-mails que era um veículo de comunicação. Ele mandava e-mails antes das plataformas. Ele mandava milhares de e-mails para as pessoas e tinha respostas, ou seja, ele foi o primeiro senador a usar os meios. Os tempos foram passando e criou-se, através da campanha do Bolsonaro, uma nova realidade de comunicação. Independente dos grandes veículos de comunicação, Bolsonaro foi à frente. Mas veja bem, os outros não estão tapados e no escuro, não. O André Janones, deputado do PT, ele tem 11 milhões de seguidores, para se ter uma ideia. Então, não entendo por que a esquerda está com medo desse mundo da comunicação. Eu realmente não entendo. É só se aproximar dele. E, na verdade, eles querem colocar esse entrave exatamente para evitar perder votos e perder eleições. Mas isso não funciona. Não funciona. Então, a história da esquerda tinha que ser o seguinte: sair em campo, conquistar essa nova área e pronto, ir em frente, mas não acabar. A tecnologia não acaba. O mundo, eu costumo dizer, que é como a catraca da bicicleta, né? Se você girar para trás, não acontece nada, você tem que girar para frente. E é assim o mundo. Não há como desinventar a internet.